É muito bom. Eu peço ao Senhor, Deus, nessa noite, pela tua misericórdia, Deus, e tua infinita bondade, que o Senhor me use, Pai, para falar com os teus filhos, Jesus. Fala no coração deles, meu Pai, que essa palavra venha ser como uma semente lançada, Jesus, sobre os corações deles e que eles venham sair daqui, Jesus, mais apaixonados ainda pelo Senhor. Se tiver algo atormentando a mente deles, alguma preocupação, ansiedade, algum problema, Pai, que em nome de Jesus, que a tua presença seja muito maior, para que eles não consigam nem pensar, mas eles consigam apenas se concentrar no Senhor e que eles venham estar aqui desejosos, meu Pai, pela tua presença. Abençoa esse momento, Pai, que não seja eu, que o Senhor me diminua, Pai, para que o Senhor apareça em nome de Jesus. Que venha um rio do Senhor passar sobre essas vidas aqui, Pai, e venha fluir vida, Pai, e vida em abundância sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Boa noite, pessoal. Podem se assentar. Meu nome é Laísse, eu creio que muitos aqui me conhecem, a maioria. Sou líder de jovens junto com meu marido Vinícius. E hoje eu vou trazer uma palavra para vocês. Eu vou falar sobre filhos maduros em Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração um dia à noite, quando eu estava dormindo. Aí eu acordei com esse tema, maturidade. Peguei meu celular e comecei a escrever correndo, que eu falei, vou escrever para mim não perder. Era umas 6 horas da manhã. Aí eu levantei da cama e comecei a escrever no celular. Aí eu falei, tem uma palavra. Então, quando tiver uma oportunidade, eu vou dar essa palavra. E glória a Deus, chegou esse dia. Eu quero pedir para vocês para abrirem comigo lá em Hebreus 5, do 13 ao 14. Mas antes eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tema. Filhos maduros em Deus. Quando vocês ouvem a palavra maduro, o que vocês pensam? Nicolás Maduro? Vamos orar por ele, né? Pela Venezuela. Presidente da Venezuela, né, gente? Fruto, uma fruta madura. Laranja. A laranja, antes dela estar madura, ela fica verde, né? E quando ela está verde, a casca dela lá, verde. Quando ela fica madura, ela fica o quê? Laranja. É até legal, né? Mas aqui, a gente pode pensar também maduro. Uma pessoa madura, para você é uma pessoa mais velha? Ou você conhece... Hã? Quem? Puberdade? Ah, sim. Então, uma pessoa mais velha. Você acha que às vezes a pessoa mais velha, ela é madura? Ou você conhece também pessoas de 15, 7, 10 anos? Você acha que idade é documento para ser maduro hoje em dia? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, gente. E você se vê como uma pessoa madura em Deus? Ou você conhece uma pessoa madura? Eu conheço muitas pessoas que são muito maduras, assim, que eu olho e falo, uau, não, a pessoa teve um discernimento ali para tomar aquela decisão. Eu fico assim, não, que é isso, hein? Pessoas sensatas. E a gente vai ver, gente, que a maturidade ela é um estado de desenvolvimento mental, emocional e também comportamental. Ela precisa ter essas 3 coisas. Você vai ver através do comportamento da pessoa que ela é madura. Diante de uma circunstância difícil, uma avalanche, ela fica lá nervosa, ansiosa, fala o que não quer, fala o que quer, o que não quer. É maduro isso? Não é, né? E a maturidade, ela traz domínio próprio. Ela traz paciência, ela traz o desejo de a gente buscar mais a Deus para a gente tomar as decisões, da gente confiar no Senhor. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa também mais para vocês refletirem. Você já falou alguma coisa que você se arrependeu muito de ter falado? Teve uma vez, gente, que eu mandei um texto no WhatsApp, mas a pessoa já tinha lido. Eu tenho certeza que você já passou por isso, de mandar uma coisa no WhatsApp, a pessoa já leu, não tem como apagar para todos mais. E você fica assim, meu Deus, o que eu fiz? A gente fica arrependido, né? Ou senão você tomou aquela decisão que você não queria. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com o Vinícius, há 7 anos atrás, ele ficava muito bravo comigo porque eu aceitava tudo, gente. Tudo que as pessoas pediam, eu falava sim. Ah, vamos fazer isso na igreja? Sim. Vamos fazer isso lá fora? Sim. Não sei o que? Sim. Vamos trabalhar hoje domingo? Sim. Não tinha férias, não tinha folga, não tinha nada. Tudo era sim. Aí ele falou assim, você precisa ter controle, Laís, do seu tempo. Você precisa aprender a falar não. E aí, gente, comecei a falar não. Mas assim, eu orava antes, né? Mas comecei a falar uns não, assim, me doía um pouco. Mas eu falava, Deus, isso aqui eu não tenho que aceitar para me agradar as pessoas. Eu tenho que fazer aquilo que está no tempo, aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque senão eu vou fazer muitas obras para o Senhor, mas não vou fazer como o Senhor. E o importante para Jesus, gente, não é você fazer muito, mas é você estar com Ele. É isso que importa. Lá em Hebreus 5, 13 e 14, vocês abriram aí, né? Vamos ler então Hebreus 5, 13 e 14. Vai aparecer ali, ó. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça.
No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então ele começa falando ali, ó, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Quando você pensa num bebê, todo mundo lê esse texto e pensa faz essa analogia, né? Quando você pensa no bebê, ele precisa do leite, porque o leite tem os nutrientes para a vida dele. E aí quando Paulo está falando aqui em Hebreus, quem se alimenta de leite ainda é criança, não é que ele está falando de uma criança, mas ele está falando de um novo convertido na fé. Uma pessoa, quando ela aceita Jesus, ela precisa de um alimento. E o alimento dessa criança, no caso da criança, é o leite. Mas de um novo convertido, é a palavra de Deus. É alguém para estar ali acompanhando ela. Porque um bebê, ele consegue tomar o leite sozinho? Aqueles que mamam na mamadeira, por exemplo, a mãe vai lá e dá o leite na mamadeira para ela. E às vezes quando a gente está novo convertido, acabou de entregar a vida para Jesus, a gente não consegue também ler a palavra de Deus sozinhos. A gente precisa de alguém que vai ali e fala assim, ó, esse texto aqui está falando isso, mas não é isso que você está entendendo não. Vamos junto estudar, vamos compreender a palavra juntos. Chama você para vir para a igreja, chama você para fazer algo. Eu tenho certeza que muitos já passaram aqui por isso. De alguém puxar você para frente, de ser discipulado. Quem é que é discipulado? Há muitas pessoas. Se você ainda não é discipulado e tem interesse, procura o líder da sua célula e fala, eu quero ser discipulado, porque é bom demais, não é, gente? É uma bênção você ser discipulado. Então, os novos convertidos na fé, quando fala lá em Hebreus 13, é isso. São aqueles que se alimentam de leite, mas é aquele alimento espiritual. São aqueles que se alimentam da palavra. Você continua se alimentando o tempo todo, mas são aqueles que buscam incansavelmente esse alimento porque eles querem conhecer mais de Deus. Eles querem aprender um pouco mais. E aí, quando Paulo continua falando, né? Ele fala desses que experimentam esse estágio porque estão no novo nascimento, que ainda por cima, ainda que eles sejam exteriormente velhos, né? Porque às vezes uma pessoa ela se converte, ela está lá com semblante de mais velha, ela está com 30 anos. Mas mesmo assim, na palavra de Deus, ela ainda é considerada criança, porque ela precisa do alimento que é o leite, né? Do alimento espiritual, para assim ela fortalecer a sua fé. E aí, gente, a gente vai passar por algumas fases quando a gente aceita Jesus. E aí a Larissa vai pôr uma imagem ali para mim na tela, que eu peguei num livro do Luciano Subirá, que fala sobre maturidade. E aí a primeira fase, quando a pessoa se converte, né? Ela é como se fosse um bebê na fé. Bebês recém-nascidos. E lá em 1 Pedro, do 1 até do 2, 1 Pedro 2:2, vai falar o seguinte assim, ó. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então uma pessoa nova convertida na fé, volta para mim fazendo um favor. As características dela, ela é uma nova convertida e ela tem uma dependência total. Então ela depende de outras pessoas para ajudar ela ali a buscar a Deus, para ela continuar caminhando. Mas aí passa um tempo, gente, essa criança cresce. Ela está firme ali um tempo com Jesus, buscando a Deus, ela vira de bebê, ela vira criança. E aí Efésios 4:14 vai falar o seguinte, ó, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens com astúcia enganam fraudulosamente. Então ele fala assim, ó, não sejam como meninos que são levados por doutrinas falsas. Então crianças são aquelas que acreditam em tudo que a pessoa fala com ela. E aí ele fala assim, ó, toma cuidado você não se enganar com as falsas doutrinas. E aí essa criança, ela tem pouca autonomia. Ela não consegue ainda discernir sobre o bem e sobre o mal. Ela está naquela fase ali que ela acredita em tudo que as pessoas falam com ela. Mas aí elas se tornam jovens, e tem muitos jovens aqui. E olha que a palavra de Deus fala sobre quem é jovem. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. 1 João 2:13-14. A palavra de Deus fala que nós também somos fortes. E aí outra característica dos jovens, gente, crentes mais desenvolvidos. Não é jovem de idade, tá, gente? É jovem na fé. E esse jovem, ele tem mais autonomia para poder tomar as decisões. Ele consegue ter um discernimento espiritual, saber quando é o Espírito Santo que está falando na cabeça dele ou quando é a voz da cabeça dele mesmo. Porque ele tem um tempo ali com o Senhor. E quando é adulto, olha o que a palavra de Deus fala quando você já é adulto na fé. Seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Aí então acontece, ele fala que é seguindo aquele que é a verdade, em caridade, naquele que é o cabeça. Aquele que já está seguindo Jesus e tem total autonomia, já são adultos que reproduzem filhos na fé e eles expressam
eles têm uma expressão de responsabilidade. Eles já sabem ali tomar decisões guiadas no Espírito Santo. Então, esses são 4 estágios da maturidade. Primeiro, você passa pelo bebê, que você não tem maturidade ainda, você precisa, né, do leite espiritual. Crianças, jovens e adultos. Muitas pessoas, gente, hoje em dia, vivem no estágio de estagnação espiritual. E aí eu até escrevi aqui que, para a gente ter crescimento espiritual, a gente deve desejar e buscar a presença do Senhor. Porque a gente vem na igreja, a gente busca a presença do Senhor, mas a gente acha que é só vir na igreja. Você precisa buscar dentro da sua casa. Você precisa ter relacionamento com o Senhor também no secreto. E aí, às vezes, a gente acha que o relacionamento é unilateral. É só Deus que tem que fazer por mim. Deus vem e faz por mim e eu não preciso fazer mais nada. E não é assim. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que desejar crescer espiritualmente. Você tem que desejar buscar mais do Senhor. Vencer a sua carne, né? Vencer os pecados da carne. E pedir Deus, né, para Ele nos ajudar. Lá em 1 Pedro, gente, vai falar o seguinte. Estou falando um pouquinho rápido, né? Vou dar uma freada. Lá em 1 Pedro, vai falar o seguinte. 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele fala assim, crescei na graça do nosso Senhor, ele está falando para a gente crescer. Não é para ninguém vir fazer a gente crescer, não. Então é para a gente buscar, para a gente se alimentar. Porque se eu quero ser maduro espiritualmente, se eu quero ter discernimento, saber quando é Deus que está falando comigo, quando não é Deus que está falando comigo, quando Deus está naquele negócio e quando Deus não está naquele negócio, eu preciso buscar crescer no conhecimento de Jesus, no crescimento da graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente que está aqui, a gente não está aqui à toa. Vocês não vieram até aqui hoje à toa por obrigação ou porque alguém chamou. Eu tenho certeza que se você está aqui, algum motivo tem. Talvez alguém mesmo chamou vocês. Mas tem um motivo. Eu creio que vocês são apaixonados por Jesus e venceram o cansaço, venceram todo o sono, venceram tudo para poder estar aqui todos os sábados buscando mais da presença de Deus. E juntos como um corpo, a gente se alimentar em Cristo e fortalecermos, né? E virarmos mesmo uma corrente em Jesus. E essa corrente ir aumentando por onde a gente passar e ganhar mais pessoas para Jesus. Eu estava lendo um livro sobre maturidade do Luciano Subirá, e aí ele falou uma coisa muito legal. Ele falou que uma vez ele perguntou para um pai quantos filhos o pai queria ter. Olha essa história, gente. Aí o pai falou assim, eu já tenho um e não quero ter mais nenhum. Aí ele ficou meio intrigado, né? E ele perguntou para ele, mas por que você não quer ter mais nenhum, né? Ele criou aquele questionamento. Aí ele falou assim, de jeito nenhum, não quero ter mais nenhum. Só respondeu assim. Aí o Luciano pensou assim, gente, será que esse homem está preocupado com alguma coisa? Por que ele não quer ter mais filhos? Será que ele não pode ter? Aí ele falou assim, então, é porque é caro demais ter filho. Aí o Luciano pensou assim, eu não posso julgar ele, né? Falar, filho é caro. Realmente, hoje em dia, um custo de vida de uma criança, de um adulto, qualquer pessoa, né? É alto. Só que aí ele percebeu o seguinte, que isso mostrava o quê? Que aquele homem ele era mesquinho, e ele não queria gastar dinheiro com o filho, ou ele era um pai que queria dar o melhor para os filhos? Aí ele colocou que isso mostrava que ele queria manter um padrão de vida que ele oferecesse para o primeiro filho, ele queria também manter esse padrão para o segundo filho. E ele tinha noção do orçamento dele. Ele tinha um limite de orçamento, ele não queria ultrapassar esse limite de orçamento. Só que isso também, gente, quando eu li isso me levou a pensar numa coisa. Que um novo modelo de família está sendo criado hoje em dia. Olha o que Salmos 127, do 3 ao 5 vai falar. Se vocês quiserem abrir, pode abrir. Salmos 127, 3 ao 5. Vai aparecer ali, ó. Os filhos são herança do Senhor, e fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que se enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados, mas falarão com seus inimigos à porta. Então, gente, o que acontece? As escrituras falam que bem-aventurado é aquele que tem muitos filhos e enche dele a sua aljava. Ele fala que filhos aqui é como se fossem flechas. E ele fala assim, feliz o homem que se enche deles. Feliz o homem que se enche de flechas, então, na sua aljava. Então, o motivo de tal felicidade de um homem naquele tempo era ter muitos filhos e tornar a família deles maior. E assim eles ajudavam, né? Os filhos iriam ajudar aquele pai a enfrentar os desafios que aparecessem, né? Só que a hesitação dos pais de hoje de terem mais filhos é a preocupação com os custos. Hoje em dia as pessoas pensam assim, não vou ter mais filhos não, porque é muito caro.
Só que olha o que está gerando a maturidade das pessoas hoje em dia. Essa preocupação com os custos, né, faz com que os pais modernos de hoje em dia já não pensem que os filhos eles podem fazer para a família, mas eles estão preocupados com o que eles podem fazer para os filhos. Então eles só pensam em quê? Em dar para os filhos e não pensam o que os filhos podem gerar para eles. Então não é mais o meu filho ele vai gerar, mas eu tenho que suprir. E aí os filhos não têm mais responsabilidades, porque o pai ele quer dar tudo que o filho sonha, ele quer suprir com tudo e não deixa aquele filho ter responsabilidades. E na época da minha mãe, por exemplo, a minha avó, ela teve 7 filhos. E aí os 7 filhos dela, todos trabalhavam em casa. Todos ajudavam desde pequenininho. A minha mãe fala que desde os 6 anos ela ajudava a mãe dela. Ela tinha responsabilidades na casa dela de cuidar da casa, fazer uma coisa básica ali. E minha avó, enquanto isso, ela conseguia trabalhar por causa dos 6 filhos. Então um ficava na horta, cuidando da horta e plantando. Outro cuidava lá dos animais. Outro ficava dentro de casa, cuidando da casa. E assim minha avó e meu avô trabalhavam fora. Quando os filhos da minha avó cresceram, a minha mãe e os meus tios, a minha avó, com um salário mínimo, que naquela época era mais ou menos R$147, 100 alguma coisa. Depois passou para 300, né, eu lembro, mas primeiro a 100 e poucos, ela conseguiu dar um lote para cada filho dela, gente. Porque como os filhos supriam dentro de casa, ela com aquele pouquinho de renda, Deus deu ela tanta sabedoria que ela conseguiu retribuir tudo para os filhos dela. Então, assim, que os filhos não venham a ser um peso hoje em dia. E aí, gente, essa hesitação dos pais, né, por causa dos custos que o filho tem gerado, tem refletido na maturidade dos filhos. Os pais, eles não têm ensinado os filhos a ajudar, somente a sugar, têm dado menos responsabilidades e têm dado mais privilégios para os filhos hoje em dia. Isso é muito ruim. E qual que é o resultado disso? Uma geração imatura que se sacrifica menos pela sua família e exige constantemente seus direitos. Então, os filhos que hoje em dia ficam exigindo do pai que quer isso, que quer aquilo, e não suprem nada. E crescem filhos imaturos, como a gente tem visto aí fora. A gente tem visto crianças que falam o que quer, pensam o que quer. E hoje até teve um congresso aqui de pais e filhos, né? Muitos aqui estavam trabalhando e eu creio que falou um pouco sobre isso. Então, gente, quando a gente pensa em maturidade no Senhor, a primeira coisa que a gente tem que pensar, Deus ele tem uma forma específica de nos fazer crescer. Cada um de nós ele vai trabalhar de uma forma diferente. Amadurecer, gente, vai doer. Não é fácil, não. Já viu que às vezes você vai espremer um fruto lá para sair o caldo da laranja, você tem que espremer ela? E às vezes a gente vai ter que passar por esse processo de espremer, de ser esmagado mesmo para poder sair o caldo ali, para sair a coisa boa de nós. E aí, para amadurecer e crescer, precisa passar por isso. Só que com cada um o processo vai ser diferente. Então não olhe para o processo do amigo do seu lado e fala assim, nossa, a vida desse fulano é muito boa. Só tem acontecido coisas boas na vida de fulano. Olha para o seu processo, cuida como diz, não vou falar cuida da sua vida, mas fique preocupado com aquilo que Jesus tem para a sua vida. Né? Que Jesus ele tem um plano perfeito para cada um, como o Vinícius pregou aqui um dia. Ele tem uma promessa para cada um. Então assim, Deus, eu estou passando muita luta. Creia que Deus está te amadurecendo através dela. Fala para Jesus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Me ensina, que eu não quero ficar igual o povo do deserto, que ficou lá 40 anos, sendo que era para ficar 4 dias, não. Eu quero passar logo, aprender o que o Senhor tem para me ensinar. Às vezes Deus manda uma doença, gente. Eu já vi casos de pessoas que Deus mandou doença para servir como testemunho, para aquela pessoa ganhar vidas, ela ir lá, contar o testemunho dela, ganhar a vida, e ela ser curada totalmente de doenças que eram raras, que não tinham cura. Então, assim, Deus ele faz o sobrenatural. E o que Ele quiser fazer de nós, amém. Que a gente aceite sem reclamar, sem ser como criança que fica resmungando, mas ser maduros mesmo no Senhor. E aí, gente, quando eu falei que Deus ele não muda e Ele trabalha de formas diferentes, fala lá em 1 Coríntios 12:6. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Então, Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo. Então, Ele não ama o Gustavo mais do que o Vinícius, Ele ama igual, Ele ama todos igual. Ele vai trabalhar simplesmente de forma diferente, porque o Gustavo, ele tem uma personalidade, o Vinícius outro temperamento. Então vai mudar, não tem como Deus trabalhar igual nos dois. Outra coisa, quanto mais tempo a gente fica na presença de Deus, mais algo vai mudar dentro de nós. Quando você vem na igreja, você não sente uma paz? Você não sai daqui super animado, nossa Deus, hoje eu quero buscar mais o Senhor, eu vou fazer aquilo que eu estou programando fazer, vou pedir perdão àquela pessoa que eu estou pedindo o Senhor força para me ajudar a pedir perdão. Eu vou começar aquele curso que eu falei que eu ia começar e não estou começando por causa de preguiça.
Ah, Jesus, eu vou começar a servir na igreja. Não comecei até hoje também por causa de desânimo, por causa de vergonha. Deus, Ele vai dando a gente graça, vai dando força. O Espírito Santo, Ele vai dando discernimento a gente, para a gente poder mesmo servir Ele com alegria. E a segunda coisa, gente, que eu falei, a primeira coisa eu falei que Deus não muda. E a segunda coisa é que Deus é o mesmo sempre, que eu já tinha falado na primeira também. Mas Marcos 13:31 fala assim, ó: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Então assim, gente, pode tudo mudar nessa terra. A terra pode cair e desbastar, mas Deus nunca vai mudar. Ele vai sempre continuar o mesmo. Então a gente está vendo que os tempos estão piorando. Está vindo muito calor aí. Essa semana foi absurdamente quente. Mas Deus, gente, Ele continua o mesmo e continua cuidando de nós. A gente tem que pedir Deus força, sabe? Para a gente não reclamar. Amor a Ele, amor à palavra dEle. E lá em Hebreus 13:8 vai falar assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não vai mudar então, gente. A promessa dele, se Ele falou para você, ela vai se cumprir. Às vezes você está perguntando: Deus, será que eu volto para aquele lugar que eu vim de lá? Pergunta para Deus. Fala: Deus, será que eu devo ir? Será que eu devo estar ali no meio daquele povo, Deus? Será que eu sou forte espiritualmente para conseguir negar os desejos da minha carne? Jesus, será que isso que eu estou fazendo está certo? Esse relacionamento que eu estou tendo está glorificando ao Senhor? Porque se não estiver glorificando, gente, a gente sabe que está tomando o lugar de Deus, né? E aí o primeiro passo que a gente tem que fazer, gente, é deixar Jesus cuidar da nossa vida. Então dependa de Jesus. Dependa dele para tomar suas decisões. Dependa de Jesus para todas as coisas que você for fazer. Como uma criança que depende do pai para comer, para dar comida na boca, para poder fazer tudo. Que você dependa de Jesus para tudo. Pergunte ele antes de tomar decisões. Fala para ele os seus pensamentos. Conta para ele os seus anseios, suas emoções. E pode ter certeza que como um pai que ama, ele vai pegar a gente no colo e vai cuidar da gente. Teve uma época, gente, quando eu era pequenininha, quando eu estava lá com os meus 4 anos de idade, minha mãe, ela gostava muito de ficar varrendo um terreiro com uma vassoura que ela fazia com um pedaço de galho de árvore. Eu não sei se vocês já viram, pegava as plantas, cortavam ela, amarrava ali num pedaço de pau e fazia uma vassoura. Só que a gente morava num lugar, na roça, que tinha um terreiro imenso, que era maior que essa igreja. Eu olhava para ele, eu falava: misericórdia, que quintal grande. Não pensava misericórdia, não. Eu amava, na verdade, que eu ficava brincando na terra. Eu e meu irmão. E quando eu via aquele terreiro ali, era meu momento de alegria. Só que dava dia de sábado, minha mãe falava: ó, dia de sábado é dia de limpar o terreiro. Porque galinha lá cagava, ficava mato. Eu corria no capinado, né? Falei: não, eu vou vazar fora. Minha mãe gritava: Laís, Mateus, vem ajudar. E eu falava: meu Deus do céu. E eu ficava triste demais, eu ia chorando. Mas aí minha mãe fazia uma vassourinha para mim, uma para o meu irmão e uma para ela. E fazia, ia nós 3 lá varrendo. E aquele negócio não acabava, gente. Eu ia varrendo aquilo, parecia que eu demorava umas 5 horas, mas eu acho que era meia hora. Mas como eu era pequenininha, eu cansava, 2 varridas já estava cansada, né? E a gente varria. E no final era aquela alegria que a gente juntava todo o mato e colocava fogo. E aquele fogo, minha mãe falava: não fica perto não, senão você vai fazer xixi na cama à noite. Só que isso não é verdade. Isso na verdade é uma praga que eles falam. Aí você fica aquilo na sua cabeça. Aí à noite no seu inconsciente, você começa a pensar: vou fazer xixi e faz. Mas não é verdade. É porque de tantas mães falarem na cabeça da gente. E aí, gente, eu me lembro que passou um tempo, eu fiquei maior. Levei o Vinícius lá, meus pais foram, né? A gente foi lá visitar esse lugar que a gente morava. E chegou lá, gente, eu fui mostrar para o Vinícius minha casa enorme, o terreiro enorme. E ele olhou, a casa era pequenininha, a gente quase passava, esbarrava nas paredes. O terreiro, que era enorme, pequenininho. Eu falei: meu Deus, cadê aquele terreiro grandão? Que eu olhava e falava, eu até chorava para não varrer. Era muito pequeno, gente. É porque meu tamanho era desse tamanho, eu cresci, a minha visão mudou. Então todo aquele terreiro que eu via que era grande, ficou pequeno. E na vida com Deus não é diferente. No início da sua caminhada cristã, você vai ver o problema, você fala: misericórdia, uma avalanche em cima de mim. E você vai querer sair correndo. Mas você vai em nome de Jesus com fé, e você fala: não, eu vou vencer. Vai com a mão na frente, Jesus na frente, você vai vencer. Chama seu amigo e fala: me dá a mão que eu estou querendo cair. Chama um discipulador, chama um líder de célula. Não tenta vencer as barreiras sozinho. Jesus é com você. E Ele usa as pessoas para te abençoar e para te ajudar. Então, gente, que a gente não fica olhando para o problema, mas que a gente olhe para Jesus, que é grande e é maior que qualquer problema. E aí eu coloquei que a vida de maturidade com Jesus é a mesma coisa. E era isso também que eu queria falar com vocês. Eu quero só contar mais um testemunho. Mas eu queria que vocês pegassem e guardassem isso no coração de vocês.
que vocês não temam nenhuma avalanche, que vocês sejam filhos maduros no Senhor. E creiam, como fala lá em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo, mas a gente precisa mudar. Porque se eu continuar do mesmo jeito que eu sou, misericórdia. E aí o dia que Jesus voltar, que ele olhar para mim e falar, não, filha, não tem como você subir desse jeito, não. Então todos os dias a gente tem que pedir Jesus, que é o mesmo, para ele mudar a gente, para a gente não continuar o mesmo. Para a gente ficar igualzinho a ele. Para quando ele chegar, ele falar assim, eu conheço esse filho, servo bom e fiel. E a gente por a gente ser fiel, o Senhor vem e nos abraça, e em nome de Jesus vai nos levar para o céu com ele. Vocês creem nisso? Que Jesus vai voltar e vai nos buscar? Mas a gente precisa amadurecer no Senhor. A gente precisa buscar crescimento espiritual. E aí, gente, uma coisa também que eu não falei aqui, é sobre a nossa fé. A gente tem que pedir a Deus para aumentar a nossa fé todos os dias. Porque o crescimento espiritual não é questão de idade. Tem um texto que fala, que eu até anotei aqui, que eu acho ele muito bacana, que fala assim, ó, maturidade, ela tem mais a ver com o tipo de experiência que você teve na vida do que com quantas velas você apagou. Então, maturidade não tem a ver com as velas que você apagou, com a idade que você tem. A maturidade, ela tem a ver com a experiência que você está passando e como que você está lidando com ela. Se você estiver dependente de Jesus, amém. Às vezes seu coração está apaixonado, você está doido com a menina, você está vendo para ela, olhando para ela, né? Está olhando para a pessoa. Está apaixonado, orando por essa menina. Mas você precisa o quê? Esperar no Senhor. Confiar que na hora certa Ele vai trazer. Amém? E aí eu quero chamar o louvor aqui, para cantar um louvor junto com a gente. Quantas horas são? Amém. Eu trouxe uma palavra breve hoje sobre maturidade, gente, mas era o que Deus tinha ministrado no meu coração. E eu até falei com o Vinícius que quando eu fosse pregar essa palavra, eu ia contar o nosso testemunho de quando a gente foi mergulhar lá em Paraty. Uma vez nós fomos viajar, assim que a gente tinha acabado de casar. E aí, nessa viagem, eu falei com o Vinícius, nós vamos ter que fazer um mergulho. E aí, a gente estava no início do casamento, não tinha dinheiro quase nenhum. E ele falou assim, não, nós vamos mergulhar não. Aí eu estava olhando os sites no Instagram, olhando os perfis no Instagram. Aí o mergulho lá era R$1.000 por pessoa. Aí quando eu contei para ele, ele falou assim, não, nós não vamos mergulhar de jeito nenhum. E eu queria, né, mergulhar, usar aquele, como que chama? Snorkel. Queria usar aquele oxigênio atrás nas costas, pular lá no mar, ver os peixes, ver as estrelas. Eu queria ter aquela experiência. Eu falei, não, é uma experiência que vai ser profunda, eu tenho certeza que vai ser muito bom. E aí, eu saí pesquisando, gente, e achei um site de mergulho que era uns R$300. Aí eu falei, amor, achei um que é R$300, agora nós vamos. Ele falou, vamos, esse pode ser. E fomos para Paraty na expectativa de chegar lá e mergulhar. Chegou no dia, gente, o céu nublado, não tinha como nem ter expectativas mais. Aí o professor falou, ó, não vai ter mergulho, porque o céu está nublado, não pode, porque se chover é perigoso. E nisso eu comecei a orar, falei, Deus, faz o céu abrir, por favor, Senhor, estou sonhando com esse dia de mergulhar, não vou voltar aqui em Paraty mais, não sei, né, um dia, mas no dia eu pensei, não vou voltar aqui mais e faz a tua vontade. Nisso, gente, o céu abriu. E aí nós fomos mergulhar. O professor, ele deu 3 instruções para nós. Ele falava que a gente tinha que apertar o nariz para sair a pressão do ouvido. E assim era para descer. Então, para descer não era assim, era assim. Às vezes eu fazia assim, e assim é porque tá ruim. E assim é o quê? O quê? Tudo jóia, tá tudo bem. Então, assim era para descer. Eu quero descer mais, estou aguentando. Assim era tudo jóia. Estou fazendo o sinal certo? Né? E assim era para tirar a pressão do nariz. Porque como fica aquele snorkel na boca, você não consegue falar. E aí, gente, quando a gente pulou dentro d'água, eu coloquei aquele peso nas costas, quase que eu fiquei sem coluna, porque puxou meu corpo para trás, aí já fui cair dentro d'água. Só que fica um guia, gente, atrás da gente, o tempo todo segurando, e ele fica te perguntando se pode descer, né? E eu tô assim, pode. Então, assim, é para subir. Mas aí eu vi que o Vinícius estava fazendo sinal, ele estava na minha frente, eu comecei a fazer assim, eu quero descer mais. E eu ia e tirava a pressão do meu nariz. Eu obedeci o professor em tudo que ele falava. Aí eu ia descendo, ia descendo, ia descendo. E eu queria chegar lá no fundo do mar, é meu sonho, deitar lá na areia lá. E eu fui descendo, gente. E quando chegou quase perto do fundo do mar, a pressão ficou muito forte. E aí começou a querer doer meu ouvido, porque é tão forte e o frio estava avassalador. Aí eu falei, meu Deus do céu, o frio está grande demais. Mas eu vou aguentar, Jesus, eu cheguei nessa prova até agora, eu vou passar nela. Vou realizar meu sonho. E, gente, passou um tempinho, fiquei um tempinho nadando naquela altitude ali do mar. E aí fui, é altitude mesmo não, né?
profundidade, o Vinícius está me corrigindo, naquela profundidade do mar, e eu falei assim, não, vamos descer agora. Aí fiz o sinal certo e desci. Desci, gente, vi estrela do mar, vi um monte de peixe, e eu achei a maior experiência da minha vida. Eu saí dali, eu falei, Deus, eu nunca vi o Senhor tão de perto, igual eu senti a sua presença ali. Porque, gente, foi incrível. Cada vez que eu descia mais, era como se fosse um estágio da minha vida com o Senhor. E tinha um professor ali que era como se fosse o Espírito Santo me guiando. E eu falava com ele, não, estou preparada, pode ir mais um pouco. E aí eu pensava, não, vai doer. Mas não doía, porque eu obedecia a ele, fazia tudo que ele mandou eu fazer. Mas se eu não obedecesse, eu ia sentir dor, ia ter que voltar lá para cima e começar tudo de novo. E é assim com Jesus também. Às vezes você está num degrau com Jesus, lá no meio da escada, quase chegando lá no final. Aí você vai desobedece e tem que voltar lá no início. Mas que a gente não seja assim. Que a gente não seja filhos imaturos, que a gente venha obedecer o Senhor, crer nele, crer na sua palavra e descansar nele, porque ele tem o melhor para nós, amém? Então vamos ficar de pé então para a gente orar. Amém, eles vão cantar um louvor aqui, e eu queria que vocês meditassem nessa letra dessa música, que é muito linda, e reflitam naquilo que o Senhor vai falar com vocês agora, fechem os olhos, se concentrem. Fala para o Senhor, Jesus, fala comigo. Me ajuda a amadurecer nessa área da minha vida que eu não estou conseguindo. E Jesus, gente, Ele é poderoso. Poderoso para nos ajudar, para nos transformar, para nos fazer ficarmos mais parecidos com Ele. Se concentre nesse louvor e vamos cantar junto com eles. Outra vez pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, por ti. Anseio por ti, eu me rendo. Da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o seu clamor, fala pra mim, eu me rendo, eu me rendo.
nessa noite, Pai. E vem, Deus, e abençoa os teus filhos nessa noite. Eu clamo ao Senhor, Deus, para que o Senhor venha abençoar a mentalidade deles, Deus. O comportamento de cada um, Pai, nessa noite. E as emoções dos teus filhos, Deus. Oh, Pai, dá a eles domínio próprio nessa noite, Deus. Ajuda os teus filhos, Pai, a vencerem as barreiras que têm atrapalhado eles, Deus, a estarem mais perto do Senhor. Oh, Deus, que eles venham querer cada dia mais estar mais perto de Ti. Que eles venham ter desejo, Pai, e fome do Senhor, Pai. Que eles não venham ficar esperando somente o Senhor fazer, mas que eles façam a parte deles também, Jesus. Que é Te buscar, que é Te adorar, Jesus. Que é buscar o Senhor com todo o coração. Oh, Deus, examina o coração dos Teus filhos nessa noite, Pai. E vê se é algo bom, Deus, em nome de Jesus. Tira tudo que não é bom, Pai. Tira tudo que não agrada ao Senhor, Jesus. E faz eles ficarem mais parecidos com o Senhor. Dá maturidade aos Teus filhos nessa noite, Deus, para saberem receber o não. Para saberem, Jesus, que o Senhor também está no não. Que o Senhor está no sim. Mas que tudo tem o tempo certo do Senhor, Jesus. Abençoa eles, Pai, e ajuda os Teus filhos, Deus, a esperarem no Senhor. A esperarem sem reclamar, Deus. A esperarem sem murmurar, Jesus. Que eles venham mesmo, Deus, confiar na Tua vontade. Confiar na Tua palavra. Naquilo que as Tuas Escrituras falam a respeito deles, Deus. Que eles não venham crer no que o mundo diz, mas que eles sejam transformados todos os dias pela Tua palavra. Que a mente deles seja transformada, Deus, para que eles experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Que os Teus filhos vivam os sonhos do Senhor, Jesus. Que eles não vivam os deles, mas que eles vivam do Senhor. Que o Teu Espírito Santo plante os sonhos do Senhor na vida deles. E que os sonhos deles sejam os Teus sonhos, Jesus. Que a Tua vontade condiza, Pai, com aquilo que eles têm pensado, com aquilo que eles têm clamado, Jesus. Em nome de Jesus. Afasta dos Teus filhos as más amizades, Pai. Aquilo que tem atrapalhado a busca no Senhor, Pai. Se é a rede social, Jesus, se é alguém, Deus, eu peço ao Senhor, tira nessa noite em nome de Jesus. E que o Senhor tome o primeiro lugar na vida dos Teus filhos, Jesus. Que eles abram o coração deles todos os dias para a Tua presença. Que eles abram o coração todos os dias, Deus, para receber mais do Senhor. Abençoa os Teus filhos por onde eles forem, Pai. Guarda eles das investidas de Satanás. Que eles venham resistir o mal, Pai. Porque eu creio que o inimigo vai fugir deles. Porque como a Tua palavra fala, eles são fortes no Senhor. São jovens fortes no Senhor e maduros em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Que eles não fiquem mendigando o amor de migalhas lá do mundo, Pai. Que eles não venham mendigar o amor de ninguém. Porque eles têm o Teu amor, Jesus. O Teu amor que é total, Jesus. Que eles não mendiguem, Deus, a atenção de ninguém. Porque eles têm o Teu amor, Jesus. Que eles não mendiguem, Jesus, nada lá fora. Porque eles têm a totalidade do Senhor, Jesus. E abunda sobre a mente deles, Deus. Para que quando eles andarem pelas ruas, as pessoas não vejam eles, mas vejam o Senhor, Jesus. Vejam o Senhor através da face dos Teus filhos. Oh, Deus, eu oro, Deus, e agradeço ao Senhor nessa noite por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, amém.